E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. O primeiro deles é para tentar responder essa pergunta que alguns de vocês têm feito ultimamente, né? Pelo menos aí nos comentários eu vi algumas vezes. Por que a imprensa fala tanto nas dívidas do Cruzeiro e não fala nada do Atlético Mineiro, que inclusive deve mais que a gente? E é fato sim que o Atlético Mineiro deve mais que o Cruzeiro. Pela última divulgação dos balanços, né, a dívida líquida do Cruzeiro gira em torno de 445 milhões de reais, já no caso do Atlético eles devem aproximadamente 595 milhões. A diferença que faz o Cruzeiro ser o centro das atenções de toda a imprensa, além do fato de obviamente ser um clube muito maior, é o fato de que as dívidas do Cruzeiro aumentaram de forma muito maior nos últimos anos. O pessoal lá do jornal Hoje em Dia, que está mandando muito bem inclusive nas matérias ultimamente, fez uma reportagem aí com o levantamento dessa última década, né, de 2011 até 2018, avaliando aí o endividamento dos clubes ano a ano. Considerando esse período, a dívida do Atlético aumentou 62%, quase que foi 61%, e no caso do Cruzeiro, a dívida disparou 270%. Se isso não for motivo para um clube ser mais investigado, para causar um estranhamento, eu não sei o que pode ser motivo. E isso significa que o Atlético está sendo bem gerido? Obviamente não, tá? Eu acho que as duas diretorias têm feito trabalhos muito ruins, cada uma a seu modo, né? Não só a atual diretoria do Atlético, a do Nepomuceno também já era bem fraca, mas foda-se pro Atlético, né? A gente tá aqui pra falar de Cruzeiro. E aí tá na hora de entender que não se trata de um complô contra o Cruzeiro, não é o mundo contra o clube. E isso todo torcedor tem que entender. Esse tipo de investigação é uma merda, ferra nosso dia, a gente fica chateado pra caramba com tudo, mas esse tipo de coisa pode ser muito mais positivo pra gente a médio e longo prazo, porque passadas as investigações, identificando quem tem culpa no cartório, a gente pode se livrar de certa forma aí das laranjas podres desse cesto e tentar fazer o clube ser mais limpo, mais democrático, mais honesto e se livrar de gente que está de fato se servindo do Cruzeiro em vez de servir ao clube. Eu recebi uma imagem aí num grupo de WhatsApp, né, daquela clássica imagem, né, um meme antigo que tem aí, que é tipo aquele soldado ali, pá, defendendo assim a criança que tá dormindo ali e tomando tiro nas costas. E essa imagem era com a carinha do Itair como se fosse o soldado e a criança como se fosse o Cruzeiro. Bem, se isso foi feito como ironia, eu acho muito engraçado. De fato, é um bom meme. Agora, se alguém de fato acredita que o Itair está protegendo o Cruzeiro de alguma coisa, com todo respeito, essa pessoa merece uma marmita de capim. O cara tem inúmeras denúncias de irregularidade aí na época de Ipatinga, inclusive vale ressaltar, o Ipatinga é o único clube brasileiro que já foi rebaixado pela FIFA, tá? E justamente numa época que o Itair era o gestor deles. O cara tem acusação de ter tentado comprar jogador no passado, tá agora com 30% do salário bloqueado justamente por dívidas trabalhistas aí que não paga. Sem falar nessas últimas questões, né? Aumentar o próprio salário, receber bichos como se fosse um jogador e até o negócio da multa rescisória, né, de que ele tem uma multa rescisória unilateral com o Cruzeiro, que se ele quiser sair fora, ele pode ir embora a hora que quiser e não deve nada. Mas se o Cruzeiro quiser mandar ele embora, tem que pagar 2 milhões de reais para ele. É extremamente surreal que ainda exista quem defenda esse camarada. Mas torço muito para que tudo seja apurado e que os devidos culpados jamais passem perto do Cruzeiro novamente. A gente tá vendo aí a abertura da sindicância, né, feita lá pelo Zezé Perrella. Convenhamos, né, é muito difícil acreditar que essa sindicância vai dar em alguma coisa, especialmente sendo chefiada por quem é. E tem um outro detalhe que eu tava pensando, que certamente Gabriela Moreira e o Rodrigo Capello, né, os jornalistas autores daquela matéria do Fantástico, é bem provável que eles tenham mais coisa por aí, sabe? Eles podem ter mais documentos, mais conteúdos que pretendam revelar em breve, né? Até porque, como falaram lá, foram 2 meses aí de investigações e a impressão que me passa é que a administração do Cruzeiro ela não era muito cuidadosa para tentar apagar rastros aí de eventuais irregularidades. Pelo menos isso não me parece, talvez até por um senso de impunidade que exista naturalmente a partir do momento que os caras sabem que é um grupo deles que está na administração, é o grupo deles que está no conselho e inclusive o pessoal que deveria fiscalizar também é desse mesmo grupo
político e até de amigos, a gente poderia dizer assim. Mas tem coisas boas acontecendo também, né? A gente já vê uma manifestação aí de conselheiros também assinando uma espécie de abaixo-assinado, né? Esperando esclarecimentos da diretoria. Tem petição pública aí da torcida também identificando esses problemas e com algumas reivindicações muito pertinentes, né? Entre elas a saída aí de Serginho e de Itair Machado do clube, também a responsabilização fiscal dos próximos diretores, né? A mudança de estatuto, a flexibilização do clube também, uma abertura maior aos torcedores, e os conselheiros que tinham algum contrato de prestação de serviços com o Cruzeiro também estão precisando optar, né? Ou eles vão seguir conselheiros ou eles manterão contrato de prestação de serviços com o clube. Eles não vão poder manter aí nessas duas frentes, o que eu acho algo extremamente importante. Até o filho do Perrella, né, o Gustavo, que a gente falou recentemente aí, que estava lá prestando uma consultoria ao Cruzeiro, tá com o contrato encerrando hoje, né, o último dia de maio, e não vai ter o seu contrato renovado. Isso é um primeiro passo importante, né, para que cessem aí essas suspeitas de favorecimentos, de muita coisa errada, e é importante que esse processo siga, que a torcida não ache que tá tudo bem e que todo mundo siga cobrando, tá? Cobrando muito a diretoria e que a gente não esqueça tudo isso quando a gente voltar a vencer, e tomara que isso aconteça já no próximo domingo. Inclusive, vale ressaltar que se o Cruzeiro não ganhar do São Paulo domingo pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai completar um ano sem vencer fora de casa pelo torneio nacional. É óbvio, né? O Campeonato Brasileiro não é jogado o ano todo, pelo Campeonato Estadual nós ganhamos algumas vezes e chegamos a vencer inclusive o América, né? Que foi um jogo fora de casa na tabela, mas era um jogo em Belo Horizonte. Então, jogos fora de BH, a última vitória do Cruzeiro foi contra o Ceará ano passado, né? Aquele 1-0 com gol do Sassá. Convenhamos que já passou da hora. Inclusive, eu falei no vídeo ontem que o jogo vai ser no Morumbi, né? Falei merda, o jogo vai ser no Pacaembu, tá? Uma coisa que pode ser positiva pra gente, porque a gente sabe, né? O Morumbi é o estádio do São Paulo e lá eles costumam ser muito fortes. Jogar no Pacaembu pode ser uma coisa boa. Falando de outras pautas agora, né? O lateral direito Everton, que deu a canetinha no Neymar, já voltou ao Cruzeiro, inclusive está integrado ao elenco principal treinando nessa semana. Tem até a possibilidade dele ser relacionado para esse jogo contra o São Paulo, embora não seja muito provável a gente ver ele jogando no momento, né? É muito mais provável que o próprio Lucas Romero siga sendo improvisado na lateral direita. Bacana que o Everton tenha voltado, o Cruzeiro pediu inclusive para ele voltar, né? Não deixou que fosse prorrogado esse período lá na Granja Comari, mas o meia Maurício, que estava na preparação, continua lá na seleção, e hoje inclusive o Vinícius Popó também foi para a seleção se juntar nesse processo aí de treinamentos. E eu acho isso extremamente positivo, é uma das poucas coisas que eu realmente bato palma pro Tite nesse trabalho da seleção, que é essa integração dos meninos, né, das grandes promessas que a gente tem no futebol brasileiro, com os profissionais, os caras mais renomados. E isso pode, inclusive, ajudar muito, né, no amadurecimento desses caras e até quando eles voltarem pro clube. Por exemplo, Maurício e Vinícius Popó, eu acho que são jogadores de extremo talento. O próprio Everton também é um jogador que está se mostrando aí um jogador de grande qualidade. E eu acho que tá na hora do Mano Menezes parar de fechar o olho pro talento, cara. A gente tá vendo que tem meninos bons de bola. Essa nossa safra de categoria de base é muito boa, especialmente esse time sub-20. E eu falo dele porque o sub-17 e o sub-15 eu particularmente não conheço, não acompanho, então não tenho o que dizer. Mas o sub-20, que é essa categoria mais próxima do profissional, nos últimos anos, eu diria que nos últimos 4, 5 anos que eu acompanho mais de perto, é a melhor geração que a gente tem e esses caras precisam ter oportunidade. E para fechar esse vídeo, saiu lá no Yahoo, né, matéria do Jorge Nicola, com as projeções aí de quanto cada clube brasileiro vai receber pelo contrato de televisão com a Globo, apenas pelo pay-per-view, tá? O canal Premier. Não é o contrato de TV aberto a gente já falou em outra oportunidade. Esse é exclusivamente do pay-per-view. E nesse acordo chama atenção que Cruzeiro e Atlético Mineiro receberão aproximadamente 18 milhões de reais por ano, né, por essa temporada no contrato. E o Grêmio, por exemplo, que é um clube que a gente pode dizer de um patamar semelhante ao do Cruzeiro, vai receber 34 milhões. Aí eu vi gente falando assim, pô, será que tem tanto assinante do Grêmio a mais que o do Cruzeiro no Premier? Não, esse ano essa distribuição ela não foi feita por base no número de assinantes. Isso vai acontecer a partir do ano que vem. Nessa temporada, o valor ele é estimado a partir de pesquisas, né, de número de torcedores, pesquisas Ibope, se eu não me engano, e nessa pesquisa que foi realizada, o Grêmio tem um pouco mais de torcedores que Cruzeiro, que Atlético, que Inter, enfim. Mas o que pesa muito para essa discrepância nos valores é o fato de que as negociações de TV, elas têm sido feitas de forma individual, ou seja, senta o clube com a Globo e eles resolvem ali quanto vai ser o valor para cada um. No caso de Minas Gerais, se eu não me engano, eles não sentam juntos e fazem a negociação conjunta.
cada um negocia o seu, mas eles têm de certa forma um acordo, né? A própria Globo tem essa questão de sempre pagar o mesmo para Cruzeiro e para Atlético. E o que a gente pode presumir com isso? Que se o Cruzeiro recebe 18 e o Grêmio recebe 34, é porque certamente a Globo ofereceu os mesmos 18 ou ainda menos para o Grêmio e o Grêmio falou, não quero. E aí foi subindo, foi negociando, e no caso dos times mineiros, quando chegou a um valor que eles já julgavam conveniente, eles fecharam, né? Digamos assim, aceitaram as migalhas que a Globo oferece. A gente viu recentemente o Palmeiras aí brigando e assinando com a Globo um contrato muito vantajoso. Não vejo o Cruzeiro em condição de peitar a Globo como o Palmeiras por um motivo muito simples. Não sei se vocês já repararam, mas todos os patrocínios da camisa do Palmeiras são ligados à Crefisa. Ou Crefisa ou Faculdade das Américas, né? Funk é tudo o mesmo dono, é tudo lá da Leila e do marido dela. Então, se a diretoria do Palmeiras conversa com a Leila e eles chegam à conclusão que sim, vamos peitar a Globo, é simples. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro tem aí 11 patrocinadores, eu acho que até mais, distribuídos na camisa toda. O patrocinador paga dinheiro pro clube é justamente porque ele sabe que ele vai aparecer na Globo. Ele vai aparecer na camisa ali no meio da partida. É por isso que tem tanto patrocínio na camisa. Então o Cruzeiro não tem condição de peitar e falar, não vou aparecer na Globo. O Cruzeiro precisa da Globo. No caso do Palmeiras, como tem diversas receitas, né, vindo de outros lados, e aí eu até questiono muito, eu acho extremamente errado esse doping financeiro, mas é o que se apresenta. Então por isso o Palmeiras tem uma capacidade de barganha que o Cruzeiro hoje não tem. Mas não muda o fato de que, por exemplo, numa comparação entre Cruzeiro e Atlético e o próprio Grêmio, os times mineiros foram extremamente trouxas, né? E aceitaram uma proposta muito abaixo. Porque se o Cruzeiro e o Atlético pedissem 30, por exemplo, certamente eles iam conseguir. Porque se o Grêmio conseguiu, por que o Cruzeiro não ia conseguir? Mas aí entra a capacidade de negociação mesmo, né, dos dirigentes, e é mais uma prova de que o Cruzeiro está muito mal servido nesse aspecto. O modelo de TV aberta tá jóia. O problema é que o modelo de pay-per-view agora é o mesmo que paga ao Cruzeiro 18 milhões, que paga a clubes como Chapecoense, Avaí, Fortaleza 6 milhões de reais e que paga ao Flamengo 120 milhões de reais. É o mesmo produto, é a mesma coisa, um time recebe 120 e o outro recebe 6. Vocês conseguem entender por que os clubes estarem divididos faz tão mal pro futebol brasileiro? Acho que já falei demais, vamos encerrar esse vídeo por aqui, até porque ele tá saindo mais tarde que o previsto. Mas peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas aí que a gente abordou bastante coisa hoje, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!